Capítulo 19. A verdadeira satisfação espiritual. João capítulo 4, versículo 31 ao 38. Na história da mulher samaritana, descobrimos que Jesus é a fonte de água viva que sacia nossa sede espiritual. Sede nos fala de insatisfação, e quando bebemos do Senhor, somos satisfeitos. Começa com Jesus faminto e uma mulher buscando água, e que no final ambos estão satisfeitos sem comer ou beber. A partir do verso 31, o Senhor começa a nos mostrar que depois de sermos salvos, precisamos ainda de sermos satisfeitos. Isso acontece quando aprendemos a comer de um outro tipo de comida espiritual. As pessoas, às vezes, chegam a um momento em sua vida cristã que não sentem a mesma satisfação do início. Pois quando nos convertemos, nós bebemos da água da vida, matando nossa sede espiritual, e com o tempo, precisamos ainda ter uma satisfação espiritual. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. João capítulo 4, versículo 32. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João capítulo 4, versículo 34. O Senhor Jesus diz que há duas coisas que nos alimentam. Número 1, fazer a vontade de Deus, e número 2, realizar a sua obra. Essa comida foi a chave para o ministério de Jesus. A força espiritual e seu poder diante das circunstâncias dependia da sua alimentação espiritual. Para falar, aquilo que comemos determina nossa capacidade de servir a Deus. Você é o que come. Exemplo: aquilo que comemos é metabolizado na digestão e vem fazer parte de nós mesmos, pois entra em nossa corrente sanguínea, nas células e etc. Quando comemos do Senhor pela palavra, esse alimento é metabolizado e passa a fazer parte de nós. É o momento em que o Verbo, a palavra de Deus, se faz homem em nossa experiência. Número 1, fazer a vontade de Deus é alimento. Mas qual era a comida que o Senhor tinha para comer? Se comermos a comida que ele comeu, podemos fazer as obras de Deus em nossa geração. Naturalmente sabemos que a palavra de Deus é alimento para nós. Mas quantos sabem que obedecer à palavra também é alimento? Quanto mais obedecemos, mais somos fortalecidos para continuar a obedecer. Quanto mais obedecemos, mais fortes nos sentimos. Sempre que estiver fazendo algo no centro da vontade de Deus, você se sentirá fortalecido. O inverso também é verdadeiro. Aqueles que têm algo fora da vontade de Deus sempre se sentem fracos e sem energia. Alguns não se sentem motivados nem para ouvir a palavra, quanto mais para obedecer à vontade de Deus. Infelizmente, existe muita falta de fome espiritual. Onde não há fome, também não há alimento, pois Deus só se revela sua vontade para aqueles que desejam conhecê-la e obedecer a ela. Número 2. Fazer a obra de Deus é alimento. Existem muitos pastores e líderes que se sentem exaustos por fazerem a obra de Deus. Mas Jesus disse que fazer a obra de Deus é um tipo de comida. Simplesmente nos sentimos alimentados e fortalecidos quando fazemos a obra do Senhor. Qualquer trabalho que façamos que tire as nossas forças e nos faz sentir cansados interiormente não pode ser obra de Deus, mas do homem. Aquilo que é obra de Deus designada a nós nos faz cada vez mais alimentados e fortes. Aquele que faz a obra do Senhor o faz na força e na alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele faz para o Senhor porque seus motivos são puros e faz segundo a maneira de Deus. Esse, quanto mais trabalha, mais forte se sente. O outro fazendo o mesmo serviço, mas por obrigação religiosa, sem alegria e sem empolgação. O resultado é se sentir cada vez mais fraco. Por isso, ninguém pode dizer que a obra de Deus foi a causa do fim do casamento. A verdadeira obra de Deus sempre nos alimenta e nos fortalece. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João capítulo 20, versículo 21. Em outras palavras, nós somos enviados do mesmo jeito que Jesus foi enviado pelo Pai. Com isso, a primeira implicação disso é que a missão dele é a mesma que a nossa. A segunda implicação é que temos a mesma provisão e o mesmo poder em seu nome. Para falar, a obra que fazemos é apenas a continuação da obra que ele fez. Mas qual é a obra de Deus que Jesus veio fazer? Isso está perfeitamente ilustrado na evangelização da mulher samaritana.
Portanto, a obra de Deus a que ele se refere é gerar filhos para Deus. Podemos dizer que assim como ele foi enviado, nós somos também. Ser enviado como ele foi significa que temos a mesma missão, a mesma provisão e o mesmo poder em seu nome. O Senhor mesmo disse 3 razões pelas quais ele foi enviado. Letra A: buscar e salvar o perdido. Se fomos enviados como Jesus, precisamos reconhecer que estamos então para buscar e salvar o perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Letra B: manifestar as obras de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 19. O Senhor foi claro. Ele foi enviado para pregar as boas novas, precisamos assumir essa missão para nós também. Por isso, se nos calarmos e não pregarmos, estaremos negligenciando o nosso chamado espiritual. Letra C: ensinar e evangelizar. O Senhor ensinava e pregava o evangelho do reino, e este é o nosso trabalho. Pregamos o evangelho e ensinamos a guardar tudo que o Senhor nos ordenou. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus capítulo 9, versículo 35. Quando fazemos estas coisas, somos alimentados e fortalecidos. Nos sentimos mais fortes do que quando começamos. Para falar, peça a Deus prazer em gerar a vida. Onde houver prazer, haverá satisfação que resultará em sermos alimentados pelo poder de Deus. Número 3. A seara já está madura. Não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. João capítulo 4, versículo 35. Não precisamos esperar uma época melhor para pregar, porque Jesus disse que a seara já está pronta. Quando ele acabou de pregar para a mulher samaritana, voltou-se aos discípulos. E então se dirigiu aos discípulos. A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. Desde o tempo de Jesus, a seara já está pronta para a colheita. Imagina hoje. Número 4. Um é o semeador e o outro o ceifeiro. O Senhor tem nos chamado para ceifar aquilo que os outros semearam antes de nós. Pois, no caso é verdadeiro um ditado. Um é um semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalham e vós entraste no seu trabalho. João capítulo 4, versículo 37 ao 38. Em Salmo 126, diz que aquele que semeia o faz com lágrimas, mas aquele que colhe o faz em tempos de alegria. Hoje podemos estar semeando com lágrimas, mas amanhã colheremos com alegria. Você pensa que se converteu por acaso? Existe uma série de conexões espirituais que aconteceram até chegar a você. Número 5. Desfrutamos da recompensa hoje. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. O de Sarte se alegram tanto com o semeador como o ceifeiro. João capítulo 4, versículo 36. Jesus está dizendo que hoje mesmo recebemos a recompensa. Como pode ser isso? Porque a nossa recompensa e glória são aqueles que geramos para Deus. Nossos frutos, filhos, serão nossa coroa e a glória naquele dia, mas hoje é a nossa alegria. Conclusão: o Deus que é todo-poderoso, que não pode ser servido por mãos humanas e que não necessita de coisa alguma, o convida para ser seu cooperador. O Deus que criou todas as circunstâncias pela palavra do seu poder, o convida para ser seu servo, seu ajudante. Essa é uma graça extraordinária. Participar da obra que Ele mesmo, quem faz através de nós e ainda no final receber uma recompensa. Venha se dispor neste tempo e ser um cooperador de Deus para o estabelecimento do seu reino sobre a terra.